O conceito básico para atender um paciente com tontura ou com vertigem é saber fazer uma boa anamnese e um bom exame neurológico. Com isso, grande parte dos casos você vai resolver sem precisar ficar referenciando o paciente para médicos subespecialistas na área. Então, vamos com muita calma nesse algoritmo que a gente construiu aqui no Neuropost. Esse algoritmo é para você tirar uma foto, é para ter guardado no seu celular e não se esquecer de abrir quando estiver frente a um paciente aí, ou com vertigem ou com tontura. Então, para começo de conversa, essas queixas, já falamos, são muito comuns. Por ser uma queixa comum, nós precisamos dividir esses pacientes. Não dá para colocar os pacientes com tontura, com vertigem, tudo no mesmo saco, até porque são coisas diferentes. Então, o paciente referiu, a grande maioria dos pacientes vão falar para vocês que estão com tontura. É difícil chegar um paciente falando, estou com vertigem, a grande maioria vai falar a palavra tontura. E frente a um paciente com tontura, o primeiro passo que a gente deve fazer é uma anamnese detalhada. E por que isso? Então, pessoal, tontura a gente divide em dois tipos. Existe uma tontura mais específica e existe uma tontura mais inespecífica. Calma lá, o que é isso? Específico e inespecífico. Tontura inespecífica é aquela tontura onde o paciente fala para você, doutor, eu me sinto tonto, cabeça vazia, uma sensação de mal-estar, vista escurecendo, corpo gelado. Às vezes o paciente está com fome, ele fala que está com tontura. O paciente está ansioso, ele fala que está com tontura. O paciente está com diarreia, ele fala que está com tontura. Efeito colateral de medicação, vai surgir a palavra tontura da boca do paciente. E isso é muito importante, a gente detalhar qual que é essa sensação de tontura que você tem. É esse mal-estar inespecífico, onde o paciente não sabe dizer muito bem o que é, aquela sensação que ele vai desmaiar, que os olhos estão escurecendo. São várias aí as formas que os pacientes têm de se referir a uma queixa de tontura. Essa é aquela tontura inespecífica, que a gente deixa aqui mais nesse lado. Porém, existe uma outra tontura, que eu chamo aí de uma tontura mais específica, uma tontura que acusa um problema nas vias vestibulares, que a gente dá o nome de vertigem. Essa tontura, que damos o nome de vertigem, a gente vai pensar nela quando o paciente falar, doutor, eu vejo as coisas rodar, eu tenho uma sensação que o ambiente está girando ou que eu estou girando, isso não importa muito. Eu tenho a sensação que eu estou num barco em movimento, a sensação que eu estou num carrossel. Enfim, se o paciente falar que as coisas rodam, que as coisas giram, a gente vai falar que isso é uma tontura específica, no caso, a vertigem. E vamos continuar prosseguindo o nosso algoritmo. Frente, então, a um paciente com queixa de tontura inespecífica, o nosso trabalho vai ser maior. Por quê? Várias causas estão por trás dessas queixas inespecíficas. Já falamos, é efeito colateral de remédio, é alteração de pressão arterial, é alguma causa cardiológica, é alteração de glicemia, é alteração metabólica, enfim. Aqui, nas tonturas inespecíficas, essa tontura mesmo, né, que a gente dá o nome de tontura, vai estar grande parte aí da clínica médica e a gente vai falar aqui o que a gente conduz, o que a gente faz para esses pacientes, o mínimo, no consultório. Porém, o paciente que fala que as coisas giram, que as coisas rodam, a gente tem um outro algoritmo a seguir. A segunda pergunta que eu preciso fazer para esse paciente, esse, que é o foco principal da nossa aula, né, o paciente com vertigem, é: isso é um episódio único, prolongado, ou você já teve isso outras vezes? É recorrente esse evento de vertigem? Vamos supor que o paciente fale, não, é um primeiro evento, eu nunca tive isso na minha vida. Tudo bem. Então aí, dois são os diagnósticos principais que a gente vai precisar excluir. Um deles
é a neurite vestibular, que é uma causa aí de vertigem, que cursa com episódio único prolongado, mas é algo mais benigno, vamos colocar assim. Apesar de incomodar muito o paciente, é algo do bem, é uma vertigem de causa periférica. Não se preocupem que ao longo da aula a gente vai discutir bastante sobre isso. Ou então, o paciente pode ter um AVC, um episódio único prolongado, começando como se fosse um AVC de tronco de cerebelo. E já falo aqui para vocês, para diferenciar um do outro, a gente vai precisar conhecer e aplicar muito bem essa escala HINTS. Mas vamos supor que não. O paciente já apresentou outros eventos de vertigem. De novo, lembra, a gente está falando de vertigem aqui. Tontura já passou, pessoal. Tontura são lá causas clínicas. Você aí, seja neurologista, geriatra, psiquiatra, outro profissional da saúde que está fazendo esse curso, precisa saber manejar os dois, vertigem e tontura. Mas, de novo, o foco aqui agora é em vertigem. Mas não, essa vertigem ela é recorrente, ela já aconteceu outras vezes na minha vida. Outra pergunta que precisamos fazer ao paciente: essa vertigem, ela tem a ver com a posição que você assume? Com a posição da sua cabeça? Você se movimenta e ela vem? Ou não? Ela é não posicional, ou seja, independente do movimento que eu faça, ela aparece. E ainda a gente vai detalhar mais. Essa vertigem que é recorrente, que é posicional, de novo, ela pode ser do bem ou ela pode ser do mal. Mais detalhes mais na frente na aula. E essa vertigem ela pode ser recorrente, ela pode ser não posicional e aí inclui vários outros diagnósticos diferenciais.